Chegamos ao nosso 8º estudo da nossa série Apocalipse. O tema de nossa mensagem de hoje é arrependimento. Ainda é tempo. Eu quero, mais uma vez, iniciar essa série mostrando para vocês um gráfico. Então, nós vamos olhar aí para a nossa primeira tela dessa noite. Nós temos aqui os 7 selos dos quais nós estivemos estudando e passando, só lembrando. O cavaleiro branco representa o evangelho, o cavaleiro vermelho representa guerras, o cavaleiro preto representa a fome, o cavaleiro pálido, embora a gente lê na Bíblia amarelo, representando morte, tá? Falamos da abertura do 5º selo, onde se encontrava as almas dos mártires, debaixo do altar, debaixo do sangue do Cordeiro. Falamos da abertura do 6º selo, embora nós lemos a respeito do 6º selo, mas ele ainda não aconteceu, é o juízo final. E hoje nós vamos entrar agora no texto do capítulo 8 e 9, aonde nós vamos começar a falar das trombetas. Eu só quero destacar algo para vocês, porque durante todo este período que nós vimos a abertura aqui dos selos, o momento das 7 trombetas, que nós vamos agora falar, ele acontece antes do 6º selo. No término do 5º selo, abre o 6º selo, só que o 6º selo está falando de um futuro que ainda irá acontecer. Quando nós agora vamos adentrar nessas trombetas, nós estamos retornando na história. Cada abertura de trombeta está paralela novamente a toda a história. Tá? Então o que acontece é que nós vamos entender isso, nós lemos a história, fechou a história, até nós vimos no último encontro nosso, que ele chega até a citar já um pouquinho do novo céu, da nova terra, embora ele não fale a expressão novo céu, nova terra, que vai acontecer, vai falar lá em Apocalipse 21, mas ele já introduz ali a ideia, não haverá mais choro, não haverá mais, ele termina com essa ideia, agora ele vai retroceder, então terminamos uma sessão. Nós vamos começar uma nova sessão. Então nós vamos começar a ler de novo a história, só que agora em vez de ser selos, vai ser trombetas. E aí nós vamos ver o porquê disso tudo. Então vamos olhar para o nosso gráfico novamente, aquele gráfico que nós todas as vezes passamos. Então, para aqueles que acompanharam toda a sequência, tá? A gente sabe que nossa flechinha amarela sempre indicando algo novo. Tudo isso aqui nós já vimos, então eu não vou aqui repassar toda essa situação, tá bom? Mas nós estamos aqui agora 8 e 9, então nós estamos na abertura dos 7 selos, tá? E aí nós vamos ver o soar das trombetas. Bem-vindo, as trombetas estão tocando, isso é um anúncio, por isso trombetas. Trombetas é anúncio. Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Por isso o tema, arrependimento, ainda é tempo. Então eu vou mais uma vez detalhar, porque eu quero que você vá compreendendo bem. Então eu vou ser bem, às vezes até um pouquinho repetitivo, mas eu quero que você consiga captar bem o que está acontecendo. Vimos anteriormente que a abertura do 6º selo descrevia os ímpios rogando aos montes e às rochas que os cobrissem da ira de Deus. O 6º selo termina com esse clamor que nós falamos no último encontro. Quem pode resistir à ira do Cordeiro, à ira de Deus? O capítulo 8 relata os acontecimentos resultantes quando os anjos tocam as primeiras 4 de 7 trombetas. E o capítulo 9 relata os acontecimentos derivados do toque da 5ª e 6ª trombetas. Então o capítulo 8 vai falar das 4 primeiras trombetas, o capítulo 9 vai falar da 5ª e 6ª
trombetas. Nós estamos na segunda sessão do livro de Apocalipse. Digo novamente, a história vai se reiniciar de novo. A abertura do sétimo selo, então, não descreve uma sequência cronológica. Então, abriu o primeiro selo, abriu o segundo selo, abriu o terceiro selo, abriu o quarto selo, abriu o quinto selo, abriu o sexto selo, e a gente acha que agora vai entrar. Não, você vai voltar, me acompanhe bem, por favor, nós estamos voltando à história. A mensagem do sétimo selo e dos demais selos, então, que foram abertos, anteriormente se relacionam com o mesmo evento. O julgamento dos ímpios ao longo da história. Então, durante toda a história, desde o momento que Jesus subiu aos céus, que a gente vê ali, desde a ascensão, Deus está trazendo salvação, ao mesmo tempo, a um julgamento, a um juízo sobre os ímpios. Automaticamente, quando a cruz se estabelece na história, ela foi estabelecida com o fim e o desejo de salvar os homens. Esse é o desejo de Deus, está escrito, esta é a vontade de Deus a todos os homens. Entretanto, na rejeição dos homens, já está então o homem condenado. Então a cruz, ela é símbolo de salvação, mas de condenação para todos aqueles que a rejeitam. João 3, do verso 16 ao verso 18, você vai ler isso. Aqueles que creem, salvos. Aqueles que não creem já estão condenados, porque a cruz é este símbolo, é este marco que diferencia todas as coisas. O sétimo selo apresenta então 7 trombetas que indicam séries de calamidades ao longo da presente era, que então tem por objetivo punir os ímpios pela sua maldade, por sua perseguição aos cristãos. Mas isso não faz com que nós, cristãos, também não passemos por esta prova. Porque tudo que afeta a humanidade, afeta nós também de alguma forma. Porque nós ainda estamos neste mundo. Contudo, nós estamos selados e guardados por Deus, como nós já falamos, da ira do Cordeiro. Nós não vamos cair lá no juízo final. Nós estamos sendo protegidos nesse sentido por Deus. Mas ao mesmo tempo que nós estamos aqui vivendo a nossa fé com Deus, nós estamos também passando por momentos, do qual esse juízo está acontecendo sobre os ímpios e que se reflete também, de certa forma, em nossas vidas. Se tem um tsunami, o tsunami bate na casa do ímpio e do justo. Você viu o que aconteceu em Filipinas e outros locais? Então você vê aquela onda vindo devastadora sobre tudo. Ela não pula, a casa do justo, depois, não. Bate na casa do justo também. Tá? Por isso eu digo, que todo o juízo de Deus acaba assim também. Só que o justo, que é aquele que sofre os seus danos, e aqueles que morrem no Senhor, morrem para a glória e se encontram agora debaixo do altar que nós falamos. O ímpio não. O ímpio não. Então nós somos guardados dessa forma pelo Senhor. E essa série de calamidades, esse juízo que vem acontecendo ao longo da história, entenda isso, desde a ascensão lá de Jesus, nós estamos vivendo isso. Nós falamos aqui, quando você olha lá na linha amarela que está ali, período chamado início das dores, que Jesus havia anunciado, quando a gente lê lá no texto de Mateus, este período chamado início das dores, agora tem, se vocês olharem ali em cima, lá, as 6 primeiras trombetas como eventos paralelos. Então nós vamos começar a falar das trombetas, mas você já sabe então que essas trombetas estão acontecendo paralelo àquele movimento dos cavaleiros. Os cavaleiros estão atuando e as trombetas estão nesse mesmo acontecimento, está ocorrendo. Então, o sétimo selo apresenta essas 7 trombetas, que são esses juízos paralelos, as calamidades descritas pelos 6 selos, mas que são vistos por um aspecto diferente. É isso que acontece, tá? Então,
naquela primeira sessão tinha um olhar, na segunda sessão tem um outro aspecto novo, um olhar diferente deste acontecimento. Enquanto os selos afirmavam a autoridade do Cordeiro, lembra que o Cordeiro recebe o livro da história com os selos, então aquilo afirmava a soberania dele sobre a história, afirmava a autoridade do Cordeiro, Jesus Cristo, sobre a história. As trombetas, elas servem para soar o alarme. Era isso que tem para nós aqui o significado da trombeta. Porque a trombeta era é tocada para anunciar que o inimigo está chegando. A trombeta é tocada para despertar todo mundo para a realidade de uma guerra. Todo mundo fica atento, todos ficar vigilantes. Vamos cada um, né, tomar sua posição. Então as trombetas, elas são anúncio, é aviso. Por isso que toca a trombeta, para avisar. Então essas 7 trombetas é diferente dos selos, que os selos estão mostrando a autoridade de Jesus, o Cordeiro. Agora, aqui é um anúncio para todos nós. Agora, preste atenção nesse anúncio, porque as trombetas estão soando. Logo virá a última trombeta. Então nós vamos começar a olhar para estas trombetas. Apocalipse capítulo 8, vamos lá, nós vamos ler o verso 1, o verso 2, e depois eu vou ler do 6 ao 12, tá bom? Verso 1, 2 e do 6 ao 12. Diz assim: quando ele abriu o 7º selo, houve silêncio no céu por volta de meia hora. Vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus. A eles foram dadas 7 trombetas. Verso 6. Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. O primeiro anjo tocou a sua trombeta, e granizo e fogo, misturado com sangue, foram lançados sobre a terra. Foi queimado 1/3 da terra, 1/3 das árvores, e toda a planta verde. O segundo anjo tocou a sua trombeta, e algo como um grande monte em chamas foi lançado ao mar. 1/3 do mar transformou-se em sangue. Morreu 1/3 das criaturas vivas do mar, e foi destruído 1/3 das embarcações. O terceiro anjo tocou a sua trombeta, e caiu do céu uma grande estrela, queimando como tocha, sobre 1/3 dos rios e das fontes de águas. O nome da estrela é Absinto. Tornou-se amargo 1/3 das águas, e muitos morreram pela ação das águas que se tornaram amargas. O quarto anjo tocou a sua trombeta, e foi ferido 1/3 do sol, 1/3 da lua e 1/3 das estrelas, de forma que 1/3 deles escureceu. 1/3 do dia ficou sem luz, e também 1/3 da noite. Amém? Os anjos estão anunciando, através das trombetas, os juízos chamados iniciais. Os primeiros juízos estão acontecendo sobre a humanidade. Os selos eram juízos, então, dirigidos diretamente aos seres humanos. As trombetas são juízos iniciais que atingem a natureza e, consequentemente, os seres humanos. Mas enquanto os selos apontavam juízos diretos sobre a humanidade, agora o juízo está sobre a criação, que vai afetar as nossas vidas também. A repetição nos versos, a terça parte, vocês sempre falam a terça parte, é para destacar uma destruição extensa, mas não plena. Uma destruição extensa, mas não plena. É uma forma de mostrar que ainda não é o juízo final, anunciando que ainda dá tempo para se arrepender. As 4 primeiras trombetas anunciam os 4 primeiros juízos. O Senhor inicialmente ataca o meio ambiente.
o alimento é destruído. A distribuição de mercadorias é enfraquecida. O suprimento de água é severamente limitado. E a produção é cortada drasticamente. A destruição da natureza e de seus recursos naturais para o ser humano promove a morte. Sem alimento suficiente, a consequência é a morte. Então, veja só, enquanto esses cavaleiros que a gente falou estão percorrendo a história, também há juízo sobre toda a criação que promove e colabora para a ação desses cavaleiros. Lembra da escassez de alimento, por exemplo, quando a gente falou, né, do cavalo a respeito da fome, que vinha com a balança de injustiça? Então a gente vai vendo que a natureza está sendo afetada e atacada, que afeta então o ser humano. A destruição da natureza e dos seus recursos naturais promove a nossa morte, pela falta de alimento, doenças, e algumas doenças surgidas, né, através desses desastres ecológicos. Absinto é uma planta encontrada no Oriente Médio, que é conhecida por seu gosto amargo. Por isso usa-se essa expressão. O texto quer mostrar a nós que as águas se tornarão amargas. Isso está acontecendo por meio da poluição. É que às vezes a gente se prende a uma figura, né? Você está esperando que vai cair uma montanha lá do céu. Isso são figuras de linguagem, mas as descrições aqui, elas já estão sendo experimentadas por nós. Ele quer mostrar que as águas vão se tornar amargas, isto é, não servem mais para serem bebidas, para nos, né, alimentar. E nós vivemos essa situação já, por meio hoje, aí da nossa poluição. Veja os mares, os nossos rios, aqueles que acompanham mais essa realidade ecológica, né, do biossistema. Você assiste constantemente aí movimentos ecológicos tentando, né, limpar as águas dos rios e tantas coisas assim, dos mares. Nós estamos vendo o cumprimento desta palavra. As calamidades descritas neste texto, elas fazem referência também às pragas do Egito. Este capítulo nos ensina que Deus usa de desastres naturais com o fim de despertar o ser humano para a realidade de que precisam se arrepender. E eu vou repetir novamente o que eu disse. Porque às vezes a gente não entende o que está acontecendo com a natureza. Tudo que a gente ouve desses desastres ecológicos são trombetas sendo anunciadas. É Deus gritando à humanidade, por meio da natureza, da criação, de que precisa se arrepender. Este capítulo está nos ensinando exatamente isso, que Deus usa de desastres naturais com o fim de despertar a humanidade para que se arrependa, porque ainda é tempo disto. Tsunamis, tempestades, secas, inundações, aquecimento global, pandemias, são formas de Deus mostrar a nós, seres humanos, que não temos o controle da história em nossas mãos, não temos o controle das vidas em nossas mãos. Estas coisas todas são trombetas anunciando que o dia do juízo final está próximo. Mesmo assim, o homem não se arrepende.
O verso 13 mostra que as coisas ainda irão piorar para os ímpios. Apocalipse capítulo 8, versículo 13. Então nós estamos falando de um juízo que começou quando Cristo subiu aos céus, e ele começa então a abrir os selos da história, as trombetas são anunciadas, e esse juízo continua ao longo da história, só que cada vez mais, entenda isso, cada vez mais esses juízos vão aumentando em sua intensidade. Assim como a maldade do homem está aumentando em sua intensidade, assim como o amor está se esfriando ao longo dos anos, o juízo de Deus também vem aumentando ao longo da história. Então veja Apocalipse 8, versículo 13. Enquanto eu olhava, ouvi uma águia que voava pelo meio do céu e dizia em alta voz: ai, ai, ai dos que habitam na terra, por causa do toque das trombetas que está prestes a ser dado pelos 3 outros anjos. As 4 primeiras trombetas ferem os ímpios em seu físico. Fome, peste. As outras 3, cujo agora está anunciado, né? Esse ai, fere o homem em sua alma. Ele está falando de uma angústia espiritual, de tormentos interiores. O capítulo 9 nos mostra que o inferno é afrouxado para entrar em ação contra a humanidade. Então preste atenção, Apocalipse capítulo 9, nós vamos ler agora do verso 1 ao verso 12. O 5º anjo tocou a sua trombeta e viu uma estrela que havia caído do céu sobre a terra. A estrela foi dada a chave do poço do abismo. Quando ele abriu o abismo, subiu dele fumaça, como a de uma gigantesca fornalha. O sol e o céu escureceram com a fumaça que saía do abismo. Da fumaça saíram gafanhotos que vieram sobre a terra, e lhes foi dado poder como o dos escorpiões da terra. Eles receberam ordens para não causar dano nem à relva da terra, nem a qualquer planta ou árvore, mas apenas aqueles que não tinham o selo de Deus na testa. Não lhes foi dado poder para matá-los, mas sim para causar-lhes tormento durante 5 meses. A agonia que eles sofreram era como a da picada do escorpião. Naqueles dias os homens procurarão a morte, mas não a encontrarão. Desejarão morrer, mas a morte fugirá deles. Os gafanhotos pareciam cavalos preparados para a batalha. Tinham sobre a cabeça algo como coroas de ouro, e o rosto deles parecia rosto humano. Os cabelos deles eram como os de mulheres, e os dentes como os de leão. Tinham couraças, como couraças de ferro, e o som das suas asas eram como o barulho de muitos cavalos, e carruagens correndo para a batalha. Tinham caudas e ferrões como de escorpiões, e na cauda tinham poder para causar tormento aos homens durante 5 meses. Tinha um rei sobre eles, o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon, e em grego Apolion. O primeiro ai passou, 2 outros ai ainda estão por vir. Isso é só o primeiro. E se você observar, ele vê gafanhotos, só que esses gafanhotos mutantes, né? Daqui a pouco tem rabo, tem cara de homem, já não é mais gafanhotos. Você vai olhando a descrição, vai mudando. Nós estamos diante de uma linguagem apocalíptica. O texto é escrito de forma a nos impressionar,
quer provocar em nós uma imagem que não saia de nossa mente. É para você temer mesmo. É para não dormir nessa noite. Para colocar sua vida diante de Deus. João está dizendo que Satanás foi liberado para enviar os seus piores soldados à terra. Não é Satanás ainda que está na guerra aqui, não. Ele só está lá no abismo mandando os seus melhores soldados. Os gafanhotos se referem a demônios que virão com o fim de atormentar a humanidade. Eles vão vir para atormentar os ímpios. E é interessante essa questão, eles não poderem tocar naqueles que estão selados. Estes serão dias então de grande agonia, de forma que os homens procurarão a morte, mas não a encontrarão. João descreve que serão dias de grande destruição, fazendo referência a um rei, cujo nome em hebraico é Abaddon, e em grego Apolion. Ambos os nomes significam destruição. Mas o verso 12 anuncia que virão coisas piores. Coisas piores. Termina assim o verso. No verso 4, que nós lemos, os gafanhotos receberam ordem para não tocarem na relva da terra. Os 4 primeiras trombetas já atacou um terço, lembra? De tudo isso. Agora eles recebem a ordem de não tocar mais em nenhuma árvore. E nem nos que foram selados na testa com o selo de Deus. Eles podiam tocar somente naqueles que não tinham selo. Mas não podiam matá-los. Eles estavam proibidos de matá-los. Era somente para atormentá-los. Por um período de 5 meses. 5 meses quer dizer um período curto. Eles estariam fazendo isso. Os selados com o selo de Deus na testa pertencem à igreja de Jesus Cristo. Portanto, a igreja está vivendo no período chamado da grande tribulação. Só que os demônios não podem tocar neles. Mas a igreja está vivendo neste período. Por isso que é avisado, vocês fazem, mas vocês não toquem naqueles que estão com o selo de Deus na testa. Este é o período, então, que nós ainda veremos depois, chamado da grande tribulação. Neste período, será dado ao diabo a liberdade para ele expressar toda a sua fúria, né, sobre a terra. Ele ainda está limitado, ganhando um pouco mais de espaço, até que vai abrir para ele o abismo, a prisão, e ele vai vir com tudo sobre a humanidade. Por isso eu estou dizendo, nós estamos vendo um juízo progressivo e uma ação cada vez mais progressiva da maldade, da perversidade sobre a terra. Bom, lemos em seguida, agora, que o 6º anjo tocou sua trombeta. Nós vamos então ler agora Apocalipse capítulo 9, do verso 13 até o 21. O 6º anjo tocou a sua trombeta, e ouvi uma voz que vinha das pontas do altar de ouro, que está diante de Deus. Ela disse ao 6º anjo que tinha a trombeta: solte os 4 anjos que estão amarrados junto ao grande rio Eufrates. Os 4 anjos que estavam preparados para aquela hora, dia, mês e ano foram soltos para matar 1/3 da humanidade. O número dos cavaleiros que compunham o exército era de 200 milhões. Eu ouvi o seu número. Os cavalos e os cavaleiros que vi em minha visão
tinham este aspecto. As suas couraças eram vermelhas como fogo, azul escuras e amarelas como enxofre. A cabeça dos cavalos parecia a cabeça de um leão, e da boca lançavam fogo, fumaça e enxofre. 1/3 da humanidade foi morto pelas 3 pragas de fogo, fumaça e enxofre que saíam das suas bocas. O poder dos cavalos estava na boca e na cauda, pois as suas caudas eram como cobras, tinham cabeças com as quais feriam as pessoas. O restante da humanidade que não morreu por essas pragas, nem assim se arrependeu das obras das suas mãos, eles não pararam de adorar os demônios, os ídolos de ouro, prata, bronze, pedra e madeira, ídolos que não podem ver, nem ouvir, nem andar. Veja, com tudo que aconteceu, ele está dizendo que o restante da humanidade, que não morreu pelas pragas, nem assim se arrependeu das obras de suas mãos. Versículo 21. Também não se arrependeram dos seus assassinatos, das suas feitiçarias, da sua imoralidade sexual e dos seus roubos. Com tudo que a humanidade tem visto, com tudo que a humanidade tem presenciado, pandemia, tsunamis, desastres ecológicos dos mais diversos, ainda assim não estão ouvindo o soar da trombeta. As trombetas estão anunciando, ainda é tempo de se arrepender. Agora nós vemos que 4 anjos são liberados para trazer juízo sobre os homens perversos de toda a terra. Tudo isso é resposta ao clamor dos justos que nós vemos lá no 5º selo. Todo este juízo progressivo que está acontecendo é uma demonstração de que Deus saciará nosso desejo de justiça. O fogo, a fumaça e o enxofre são pragas, né, usadas para castigar. Por isso que a gente sempre lê com o inferno, né? Fogo, enxofre. Mais uma vez, encontramos aqui um juízo extenso, mas não pleno. Somente 1/3 da humanidade é morta, porque ainda é dado à humanidade tempo para se arrepender. Entretanto, o texto que lemos nos mostra que mesmo diante este anúncio das trombetas, mesmo diante de tanta dor, o ser humano continua desprezando a Deus e vivendo no pecado. A humanidade, ela sempre tenta justificar todas as coisas que acontecem através da ciência, através dos seus conhecimentos humanos, e se esquece que por trás dessa história toda existe um Deus soberano que está avisando a esta humanidade que ainda é tempo de se arrepender. Apocalipse capítulo 9, verso 20 e 21 diz assim: o restante da humanidade que não morreu por essas pragas, nem assim se arrependeu das obras das suas mãos, eles não pararam de adorar os demônios e os ídolos de ouro, prata, bronze, pedra e madeira, ídolos que não podem ver, nem ouvir, nem andar. Também não se arrependeram dos seus assassinatos, das suas feitiçarias, da sua imoralidade sexual e dos seus roubos. O triste dessa leitura é constatarmos a verdade descrita nestes 2 últimos versos que lemos. Catástrofes são cada vez mais frequentes em nosso mundo. Pestes como a pandemia H1N1, dengue, tantas outras, né? Não são suficientes para despertar o ser humano da realidade de que a vida é mais do que eles conseguem compreender, do que conseguem ver. As trombetas estão soando, mas o ser humano não as ouve. A casa está caindo, literalmente, nosso planeta Terra está caindo.
Mas o ser humano não consegue se despertar para esta realidade. A humanidade não consegue perceber que a casa está caindo por causa dos seus pecados. O capitalismo, o socialismo e todas as formas de governos humanos que são controladas por esta entidade que nós poderíamos assim chamar Mamon, cuja Jesus cita que nós não podemos servir a dois senhores. Esta entidade domina os corações dos homens, domina os corações das instituições construídas pelos homens. Mamon estabeleceu um sistema que já colonizou até mesmo as igrejas cristãs de nossos dias. Ser cristão hoje pode significar, para muitos, não estou falando de totalidade, mas para muitos, ser manipulados por este sistema corrupto instalado dentro das igrejas cristãs. Nós vemos isso na TV, você vê isso a todo tempo. Nós cristãos fomos transformados em mercadoria. Basta você olhar um pouquinho agora as campanhas políticas. Você não pode deixar que Mamon te manipule. Se liberte deste poder que colonizou as igrejas cristãs. Jesus te libertou, não deixe o dinheiro, as riquezas, a cobiça, a ostentação deste mundo te aprisionar. Cuidado com as igrejas modelo Laodiceia. A palavra para aquela igreja era assim: eis que estou à porta e bato. Se vocês abrirem a porta, porque Jesus está do lado de fora da igreja, eu vou entrar e cear com vocês. Estou esperando, estou batendo. Mas aquela igreja era soberba, orgulhosa, se achava rica. O texto fala sobre isso, e era para eles se arrependerem. Cuidado com essas igrejas, modelos Laodiceia. Elas fazem muito institucionalmente, mas os crentes praticamente não fazem nada. Não se envolvem com vidas, com o próximo. Não chora com os que choram. Não abraçam os que necessitam de abraço. Elas crescem, mas se reúnem e vivem no seu grupinho. Criaram os seus guetos gospel. Cuidado. Não limite a sua vida a assistir cultos e contribuir financeiramente para essas igrejas. Obras sem relacionamento, sem entrega pessoal de amor, sem você se envolver com as vidas, não tem valor. Não tem valor. Igreja é envolvimento com o outro, é você saber que o outro faz parte de você e você dele. É chorar com os que choram, é se alegrar com os que se alegram. É suportar uns aos outros, é consolar uns aos outros, é viver uns aos outros. Eu vou abrir aqui um parênteses. Eu vou dizer algo para vocês. Ser cristão não é agir somente onde o seu dom é mais evidente. Hoje é muito ensinado isso. Cuidado. Cuidado com todas teses que ultrapassam, né, os limites. É certo que você deve trabalhar e fazer mais no corpo de Cristo, onde o seu dom é mais notório, onde o seu dom vai fluir tranquilamente, vamos assim dizer, porque é natural. Se eu tenho meu dom de ensino, é natural que eu vou ensinar com maior facilidade, e que é nesse campo que eu vou navegar no corpo de Cristo, é neste lugar que eu vou servir ministerialmente, mas não se limite a trabalhar e viver igreja só onde o seu dom
é usado e onde o seu dom existe. Não se limite somente a isto, porque isso não é cristianismo. Isso é organização só. Mas pastor, tem que ter organização? Tem que ter organização. Mas entenda uma coisa, o que Jesus espera de você é muito mais que isso. Quem faz parte aqui desse ministério, eu vou usar o louvor, que é o ministério mais visto. Quem faz parte aqui do ministério de louvor, não se contente apenas em cantar. Não, meu negócio, eu tenho o dom para cantar. Então eu só canto. Aí eu venho na igreja para cantar. Mas o irmão lá está precisando de... Não, eu não oro, eu só canto. Não, mas olha, aquela pessoa precisa de uma ajuda, de um abraço. Não, aquilo lá se chama lá, o outro irmão. Eu só canto. Eu vou para o céu só cantando. Jesus espera muito mais do que isso. O cantar é parte natural do seu dom, do qual você deve servir o corpo e fluir. Mas você precisa participar com aqueles que intercedem. Você precisa participar com aqueles que estão indo às casas das pessoas levando uma cesta. Você deve participar e ir junto. Você deve participar com aqueles que estão indo fazer missões. Eu não tenho o dom, mas eu estou lá junto porque eu sou corpo. Olha, isso aqui é um corpo, vocês estão vendo? Eu sou um corpo inteiro. Meu corpo tem mãos, vocês estão vendo? Meu corpo tem pés, tem tronco. Na hora que alguém precisa que eu segure ele e sustente, eu não corto minha mão e mando ela. Pega minha mão aí. O meu corpo vai, porque eu preciso dos pés para ajudar a sustentar o meu corpo que está em movimento. Eu preciso do braço para poder fazer com que a mão tenha firmeza ali e permaneça. Eu preciso da cabeça que vai me coordenar e me dirigir. Eu vou ao corpo. Nós somos igreja, corpo de Cristo. Você não pode achar que, não, eu só sou do louvor, eu só canto. Mas a igreja está no movimento, você precisa, você faz parte deste corpo, o corpo está em movimento. Nós precisamos entender essa realidade. A igreja precisa entender que deve fazer parte de todo este movimento. Eu não estou falando de programações, entenda bem, eu estou falando de movimento de vida. Jesus conta com você não somente no seu dom, por isso que ele disse para nós, ide e pregai o evangelho a todos. Ele não está falando só para o pastor pregar, ele não está dizendo só aquele que tem o dom de pregar, ele está mandando todos nós irmos e fazermos discípulos. E na medida que você vai batizando, você vai ensinando o que você sabe, da maneira que você puder, você vai se envolvendo com outros, você vai chorar com outros, você vai clamar. Quando você não souber ensinar, você busca aquele que tem o dom de ensino, fala, olha, eu estou precisando de você, tem algo que eu não sei, eu preciso da sua ajuda. Quando você não souber cantar, eu estou precisando de você, meu irmão, que sabe cantar, para nós estarmos lá no nosso grupo pequeno, eu preciso, e todos vão se doando, mas todos vão vivendo igreja. Você não pode simplesmente viver igreja só atuando naquilo que você... Não, meu dom é isso aqui, acabou. O resto eu nem sei. E cadê o resto da igreja? Ah não, a gente terceiriza por irmão. Você tem que se envolver com tudo. É isso que Jesus esperava. Uma igreja viva que se movia. Quando eu olho para a igreja de Atos, eu falo, Deus, eu quero tanto ser aquela igreja de Atos. Essa igreja que todo mundo tinha comunhão, que todo mundo se movia junto, que todo mundo sentia a dor, que o outro era capaz de vender o que ele tinha para poder ajudar aquele outro. Porque eles estão todos envolvidos no corpo. É corpo se envolvendo, não é apenas um membro. E hoje nós criamos uma cultura de uma igreja shopping. Porque nós estamos colonizados por este mundo e por este sistema. E cada um então atua somente naquilo que é o seu quadradinho, mas não se envolve com o corpo, não se envolve com a igreja, não se envolve. Shopping é assim, não é? Você quer comprar meia, você vai lá, tem uma loja só de meia. Aí você acha meia de tudo que é cor, com desenho, com borboletinha, com não sei o que. É só meia. Aí você vai na outra loja, só tem chinelas havaianas, é só chinelinho. Aí você vai na outra loja, só vende... E a gente transformou a igreja nisso. E cada um se sente confortável assim. Então não participa das coisas, não anda com o corpo, só participa naquilo que, não, esse é o meu dom é aqui, eu só fico aqui. Nós precisamos nos despertar, isso não é a igreja de Cristo. Isso serve para todos os dons, não é só ensino, não é só louvor, para todos os dons.
Eu fecho aqui o parênteses. Voltemos ao nosso texto. Nós falamos aqui no texto que nós estamos vivendo dias, segundo as palavras do texto, vocês devem estar aqui lembrados, eu vou só trazer mais uma vez. Assassinatos, feitiçarias, imoralidade sexual, roubos. Nós estamos vivendo esses dias que todas essas coisas estão em alta, se assim eu posso dizer, né? Nós vivemos dia de violência desenfreada. Há um mês, eu estava assistindo um jornal, uma idosa foi arrastada por aproximadamente 900 metros por bandidos que roubaram o seu carro. Ela ficou presa no cinto, naquele desespero de saírem com os bandidos ali armados, mandando ela sair, e eles fecharam a porta e viram a mulher sendo arrastada, uma mulher já de idade. Vocês acham que eles pararam? Não, ela só acabou escapando, porque nesse movimento todo do arrastar, acabou que arrebentando lá, né, o cinto, mas ela foi 900 metros sendo arrastada no asfalto, uma senhora. Como é que um ser humano pode fazer isso, né, com outro ser humano? Nesse momento que eu estou aqui junto com vocês, ouvindo aqui a palavra de Deus, é muito provável que em algum lugar alguém esteja fazendo um trabalho em uma encruzilhada, com o fim de reconquistar um amor, de alcançar uma promoção. Talvez alguém agora está em alguma cachoeira, entregando uma oferenda a uma entidade que ele ou ela, né, julga ser de um espírito bom. Em algum lugar desta cidade, aqui em Itapevi, possivelmente alguém está invocando agora um espírito de um falecido, acreditando poder se comunicar com ele, ou com ela. Todas estas coisas não passam de abominações aos olhos de Deus. Invocar mortos, falar com espíritos, se tornar cavalos para espíritos, oferecer oferendas a Exu, é adorar a demônios, é praticar feitiçarias. Isso é abominação ao Senhor nosso Deus. Ouça. Se você tem praticado isso, se você que está assistindo essa mensagem em algum lugar, ouça o que eu te digo. Abandone estas práticas. Ouça o toque da trombeta. Ouça, ainda é tempo. Ainda é tempo de se arrepender. Volte os seus olhos, volte o seu coração para o Deus vivo, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Não existe outro Deus além dele. Não existe salvação fora de Jesus Cristo. Não existe outro nome na terra, nem no céu, nem debaixo da terra, em lugar algum que possa te levar a Deus, o Criador do céu e da terra, a não ser Jesus, o Senhor. Eu quero terminar essa mensagem desafiando você a uma reflexão pessoal. Talvez a sua casa esteja caindo, mas você não está conseguindo parar de destruí-la. Embora a queda de sua casa te cause dor, e também dor a todos que moram com você na sua casa, ainda assim, você continua praticando atos pecaminosos que têm levado a sua casa à destruição. A casa caindo é trombeta tocando. É uma tentativa de Deus despertar você para um arrependimento, que deve culminar com uma mudança de vida, abandono do pecado. A casa está caindo porque tem pecado. Tem pecado em sua casa, tem pecado em sua vida. O seu mundo está desmoronando. A sua alma está apodrecendo.
E mesmo assim você não consegue enxergar que tudo isso é devido a uma postura errada e às suas condutas erradas. E eu não estou falando que todo desastre em sua casa é fruto do pecado. Lembra que eu falei que nós estamos num juízo progressivo e que muitas coisas afetam nossas vidas também. Mas você precisa olhar para você mesmo, você precisa se autoanalisar e perceber se você não está destruindo sua própria casa. E aí eu digo a você, até quando você continuará flertando com o pecado? Até quando você continuará vivendo no adultério? Até quando você continuará vivendo na mentira? Até quando você continuará desafiando as autoridades estabelecidas por Deus? Até quando você irá priorizar o seu nome, a sua glória, os seus desejos pessoais, os seus sonhos pessoais, ao invés de priorizar o nome de Jesus e a glória de Jesus? Até quando você irá alimentar o ódio por aqueles que te feriram, ao invés do perdão ordenado por Jesus? O caos se instalou na sua vida, o seu mundo está em conflito, você está entrando em colapso, e você talvez ainda não tenha percebido que é você que está fazendo isso, causando tudo isso sobre sua vida, sobre sua casa. Você está sofrendo e fazendo pessoas sofrerem. Você está somando perdas dia após dia. Se você está vivendo assim, eu digo hoje a você, volte atrás. Volte. Recomece a sua caminhada. Recomece a sua vida com Jesus. Ainda está em tempo de se arrepender. Esta é a mensagem do livro de Apocalipse para você. O pior é você saber, e se você tem esse discernimento, que é por sua causa que tudo está desmoronando em sua vida e na vida da sua família, e mesmo assim você todos os dias decide continuar no pecado, sustentando amizades infrutíferas, amizades que destroem sua intimidade com Deus, que corrompem o seu coração. Mesmo vendo o seu coração sangrando, você ainda preferir cultivar o ódio ao invés do perdão. Dar vazão aos seus sentimentos ao invés de tomar posse daquilo que Jesus te diz e te ensina. Perdoe, ame os que te feriram, ore pelos seus inimigos. Se você não se arrepender, não tiver uma experiência verdadeira com Deus, hoje, pois quem vive, dessa forma, destruindo a si mesmo e a sua própria casa, não teve uma experiência verdadeira com Deus. Pois quem vive assim, não conhece a Deus. Deus está com as mãos estendidas para te abençoar nesta noite. Deus está com as mãos estendidas para curar suas feridas, para curar sua vida, para consertar o seu lar, a sua história. Desperta. Desperta. As trombetas estão tocando. E eu vou dizer algo dolorido. O inferno está ansioso para te abraçar. Desejoso de te abraçar. Agora Jesus está com os braços abertos para te abraçar nessa noite. Arrependa-se. É tempo. Jesus está neste lugar, com os braços estendidos a você. O céu está aberto hoje para você. Deus te abençoe.